Já está gravando. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado novamente a todos os colaboradores, o canal, a coordenação, né, com Alonso, e obrigado também a Guilherme, né, por poder fazer a palestra hoje. Nosso palestrante, então, se chama Guilherme Choticiotti, né, todo mundo conhece ele já. E então eu vou deixar a palavra com ele. Muito obrigado a todos. Ok. Bom, eu que agradeço, né, Vitor aí, o João Paulo, pela organização desses seminários. Está sendo muito bacana. E, bom, vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui a minha palestra. Aí, estão todos vendo? Sim? Sim, sim. Sim, tranquilo, tranquilo. Mas ele está... Tá meio cortado, meio cortado. né? Tá. Deixa eu ver um negócio aqui. Você compartilhou sua tela? Oi? Você compartilhou a tela? Ficou melhor agora? Um pouco, sim. Agora tá vendo tudo, sim. Tá vendo tudo, né? Sim, assim. Agora tá beleza. Beleza? Beleza. Bom, então eu vou falar aqui sobre um trabalho recente aí que eu fiz junto com o Cícero e o João Paulo e o Vitor, né, que estão todos presentes aqui. É sobre a existência de pares de elementos primitivos e normais sobre corpos finitos. Eu vou dar uma ou outra definição aqui que o Josimar já falou na apresentação dele, tá? E, bom, enfim, é um trabalho que está no Archive, tá? Quem quiser depois ver mais detalhes, ele está lá, também pode perguntar para a gente, né? Bom? Então tá bom. Então, primeiro, vou só definir algumas coisinhas aqui, relembrar, né? O FQ aí para nós é o corpo finito, né? Com Q elementos, o Q aí potência de um número primo. Eu vou pedir desculpas aqui pelos slides estarem em inglês, porque eu já copiei e colei do pré-print e eu não traduzi. Então, desculpe aí, tá em inglês, tá? Bom, aí um elemento alfa de FQ vai ser chamado primitivo se o alfa é gerador do grupo multiplicativo aí de FQ. E ele vai ser chamado normal, né, sobre FQ, um elemento agora de FQN, vai ser chamado normal de FQ se esse conjunto alfa, alfa-Q AN, essas potências aí de alfa, formarem uma base para FQ como um FQ espaço vetorial. E, bom, o teorema de bases normais primitivas fala que para qualquer Q e N existe um elemento lá em FQN que é simultaneamente primitivo e normal sobre FQ. Isso é um resultado do Cohen e da Rudzinska, de 2003. E assim, é um ponto, é um resultado e um artigo, né, importante aqui para o início desse estudo de elementos, de pares, né, de elementos primitivos e normais. Aí, bom, o problema nosso vai ser encontrar condições que garantem a existência de pares alfa-beta, né, elementos em FQN, tal que alfa e beta são primitivos, né, ambos primitivos, e o alfa é normal sobre FQ. Então, assim, o beta
ele não será normal, né? Quem tem que ser normal é o alfa, tá? Então, não são ambos normais, não. Tá? Ambos são primitivos, mas só o alfa vai ser normal. Então, isso que vai ser, que é a problemática aí do nosso trabalho, né? Ver em que condições a gente consegue construir esses pares, obter esses pares. Aí, bom, esse teorema forte aí de bases normais, também lá do Cohen, da Kuczynska, agora de 2010, ele fala que, exceto para certos pares, QN, a gente pode encontrar aí um elemento alfa tal que alfa e alfa menos 1 são primitivos e normais sobre FQ. Tá? Nesse caso aí, os dois são primitivos e normais. E em 2014, o Kapetanax mostrou que existe um elemento alfa em FQN, tal que o alfa e esse outro quociente aí, que depende de alfa, né? A gente poderia olhar isso aí como, porque a gente vai falar um pouco disso depois, como sendo um quociente aí de dois polinômios de grau 1, né? Então, seria tomar um f de x igual a x mais b sobre cx mais d, e aí fazer o f de alfa, né? Que daria esse quociente aqui. São primitivos e normais esses dois elementos, né? Sobre FQ, exceto para algumas combinações, para poucas combinações aí de Q, N, A, B, C. Então, isso aí já foi um segundo passo, né, no estudo desses elementos primitivos e normais, né? Pares de elementos. Aí, em 2017, o Anjo e o Sharma, assumindo que Q tem característica 2, eles conseguiram provar que, dados polinômios f de x e g de x, aí em FQN, sendo f de grau no máximo 2 e g no grau de máximo 1, né, observe que é um pouco diferente aqui do anterior, né, se a gente olhasse aqui como aplicação, um polinômio aplicado em alfa, que a gente tem grau 1, grau 1, né? Aqui a gente já tem um polinômio de grau 2 e g de x um polinômio de grau 1, no máximo, né? Então vai existir alfa, primitivo e normal sobre FQ, tal que esse quociente aqui também é primitivo. Então aqui a gente já tem um par do tipo que a gente vai estudar aqui, né? A gente pegou um elemento primitivo e normal alfa e aplicou um quociente de polinômios, avaliou em alfa, e esse quociente vai ser primitivo, certo? Então, isso aqui é um exemplo dessa problemática nossa aqui. Só que aqui o F tem grau no máximo 2 e o G grau no máximo 1. E aqui, isso exceto para algumas combinações aí de Q, como sendo Q potência de 2, né? Tá? E por fim, aí mais recentemente aqui em 2020, Hazarika e Basnet e Cohen estudaram esse problema trabalhando com corpo de característica 3 e considerando polinômios de grau no máximo 2. Aí, ao invés de funções racionais aí, desse quociente de polinômios, eles consideraram apenas polinômios de grau no máximo 2, só que em corpo de característica 3. Tá? Bom, então o nosso trabalho aqui, ele generaliza esses resultados de Anjo e Sharma, né? Encontrando condições que garantem a existência desses pares aí, alfa-beta, com alfa e beta primitivos em FQN e alfa normal sobre FQ, né? E esse beta, ele é o quociente de polinômios expresso em termos de alfa, né? Então, evaluando esse polinômio, esse quociente de polinômios em alfa, tá? Então tá bom. Aqui só uma curiosidade sobre esse autor aqui, ó, né, que eu já falei Anjo, e ele tá lá no artigo Anjo, né? A gente até achou estranho quando foi
olhar, né, para esse artigo, depois citar e tal, parece eu não sei se é só o nome ou só o sobrenome, ou um apelido, é como se eu colocasse Gui, né, no meu artigo, ou que só Guilherme, enfim. Mas é isso mesmo, não tem aqui... Eu acho que depois tem um nome dele completo, mas no artigo em questão está Anju, né? Não sei qual seria a melhor pronúncia. Bom, aí, então vamos para o nosso trabalho, né? Para a gente iniciar, a gente vai definir a gente define esse conjunto Y de Q. Então, para definir esse conjunto, a gente vai precisar do seguinte. Então, vamos pegar F1 e F2, polinômios aí em FQX, e M1 e M2 inteiros positivos, nós definimos esse YQ M1 M2 como conjunto de funções dessa forma aqui, né? F1 F sobre F2, esse quociente aí, tais que o grau de F1 menor ou igual a M1, o grau de F2 menor ou igual a F2, o MDC dessas funções aí, F1 e F2, tem que ser 1, elas não tem fatores em comum aí, e existe um N e um polinômio mônico irredutível, G, tal que o MDC aqui de N e Q-1 é 1 também. Além disso, a gente tem que supor também que esse polinômio mônico irredutível, a potência dele, a N, divida esse produto, né, de F1 com F2 e a potência enésima mais 1 desse G não divida esse produto F1, F2. Então tem que ter um número N e um polinômio mônico irredutível com essas propriedades aqui. Tá certo? Então tá bom. Aqui, nessa definição, parece que está um pouco confuso, mas esse Y, ele não depende, né? Vocês viram aqui que ele não depende de F1, F2. Ele é um conjunto de funções racionais, né? F1, F2 aí, esse quociente, tal que esse F1, F2 satisfaz essas condições aí. 3 condições. Porque no início aqui tá seja F1, F2 em FQ de X, né? Não sei, talvez isso não seria necessário. Ele depende mesmo do Q e do M1, M2, né? Certo? Bom, então o objetivo vai ser para inteiros positivos M1, M2, a gente quer determinar condições, né, sobre Q e N, tais que para cada F aqui nesse Y, em QN, existem alfa em FQN, primitivo e normal sobre FQ, tal que F de alfa, que está em FQN, é também um elemento primitivo. Tá? Então, essa que vai ser o objetivo aqui do trabalho, né? Só falando, repetindo. E aí, bom, vamos começar aqui com essa... Para a gente continuar, começar com essa definição de elemento S livre, tá? Então, vamos pegar S aqui. Qual que é a definição, né, de elemento S livre aí? Se a gente pegar S, um divisor de Q-1, um elemento aqui em F, Q estrela, né, alfa em FQ diferente de zero, né, é chamado S livre, se para qualquer D inteiro positivo, a gente tem que, tal que o D divide S e D diferente de 1, não existe um beta em FQ satisfazendo essa igualdade aqui. Beta AD é igual a alfa. Então, isso é chamado um elemento S livre. E, bom, para beta aqui em FQN, e f de x sendo esse polinômio aqui, né, vamos escrever ele dessa forma, nós definimos uma ação de FQ de x sobre FQN da seguinte maneira. Então, a gente está pegando aqui esse polinômio, né, que está em FQX, e esse beta que está em FQN. Então, a ação vai ser dessa forma aqui, né? Esse somatório de 0 até t, né, de FI beta a Q elevado a I. Né?
aqui é um pouco diferente, né, aqui no polinômio a gente tem x elevado a i, aqui vai ser beta q elevado a i. Bom, e com essa ação, a gente pode ver como um FQX módulo, tá? E aí um anulador de beta, né, vai ser um ideal de FQ de x. Isso, ainda bem que, desculpa aí, tá um barulho aqui de uma obra, agora ainda bem que parou, estava atrapalhando. Bom, aí o único mônico aqui, gerador G desse ideal, né? Então, pegar um ideal, vai ter um polinômio, tem um único polinômio mônico que gera esse ideal. Então, isso aí vai ser a ordem de beta. Então, a ordem de beta vai ser esse polinômio mônico aí, gerador. E a gente vai denotar dessa forma aqui, ordem de beta, esse O maiúsculo. Aí, bom, claro que G é um fator, né, desse XAN menos 1. E a gente consegue ver que se a ordem de beta é G, então o beta é escrito dessa maneira aqui, né, como a ação de um H num lambda para algum lambda aqui em FQN, e o H sendo dessa forma aqui, o XAN menos 1 sobre G. Tá? E, bom, similarmente a esse conceito, né, sendo de elemento S livre, a gente vai definir também o que seria um elemento G livre. Né? Então, para todo S aqui que divida esse QAN-1, a gente também pode definir o que é esse elemento G livre, né, para todo o G que divide esse XAN-1. Então é o seguinte, a definição é a seguinte, né? Então seja G aqui em FQ de X, tal que o G divide o XAN-1. Então o elemento alfa em FQN é dito agora G livre se para qualquer H aqui em FQ de X, tal que o H divide o G, e lambda em FQ de X, nós temos que o alfa é escrito dessa maneira, né? A ação de H em lambda, dessa forma aqui, se o alfa é dessa maneira, isso implica que o H tem que ser 1. Necessariamente o H tem que ser 1. Então, um alfa vai ser G livre se isso ocorre. Aí, do trabalho aí do Cohen e da Rupczynska, a gente tem essa função característica aqui do conjunto dos alfas em FQN, que são S livres, né? Com S aqui dividido em QN. E essa função é dada dessa maneira aqui, nessa igualdade 1 aqui, tá? Então, aonde aqui, né, esse θS é definido dessa forma, né? Aqui é a função φ de Euler, né? A gente está acostumado. Esse μ aqui é a função de Möbius. E esse Ψd, ele está nesse conjunto de φ de D, né? De caracteres multiplicativos de F, que é estrela de ordem D. Bom, e aí a gente pode dar ver, né, uma estrutura, esse grupo de caracteres aditivos, FQN, uma estrutura de FQ de X módulo, né? Onde a operação aí que combina um polinômio e um caractere produz um caractere dessa forma aqui, esse psi f definido dessa forma aí, né? Psi f de beta é esse psi f de beta, que é essa ação aqui de f em beta, para todo beta em FQN. E aí, bom, a FQ order de um caractere aditivo, psi aí, psi, perdão, denotado dessa forma, aqui, ordem aqui seria esse aqui, tá? Aqui tem que corrigir isso aqui.
Ou trocar aqui por esse maiúsculo, ou o contrário, né? É definido como sendo o único polinômio mônico, aqui, G, de grau menor, que divide o xan menos 1, tal que essa ação aqui, desse Xi com G, é um caractere trivial em FQN. Então, essa será a FQ-ordem de um caractere aditivo. E, bom, existem esse phi de G, caracteres aditivos de FQ-ordem G, onde esse phi de G é dado por isso aqui, a ordem disso aqui, desse quociente, né? É análogo à função de Euler, só que olhando agora para cá, né? Para o FQ de X. Bem, como se fosse definindo, né, uma função de Euler agora aqui em FQ de X, né? E para qualquer G em FQ de X, tal que o G divide o XAN, a gente considera essa função característica, kappa aqui de G, dada dessa forma aqui, kappa G de alfa, sendo isso aqui, onde esse NG, que é essa ordem aqui, é Q vezes o grau de G, e essa última soma aqui, a gente, ela é sobre todos os caracteres aditivos aqui, psi de FQN, que tem FQ ordem H. E esse mi' é a função de Möbius aqui em FQ de X, né, que é dada dessa forma aqui, né? Mi' de H é menos 1, se H é produto de S distintos polinômios mônicos irredutíveis e zero casos contrários. Bom, daí, combinando resultados de Fu e Wang, de 2014, nós conseguimos esse seguinte lema, que é importante para a gente. Então, sejam V de X e U de X aqui em FQ de X, né, funções racionais, a gente escreve esse V de X como esse produto de SJs aqui, de potências, né, de SJ, onde esse SJ são polinômios irredutíveis, não associados, né, 2 a 2, e NJ são inteiros diferentes de zero, né? Aí a gente vai tomar D1 como sendo a soma dos graus desses SJs, desses polinômios SJs, o D2 como sendo o máximo entre o grau de U e zero, e D3 como sendo o grau do denominador de U de X, tá? E D4 a soma dos graus dos polinômios irredutíveis, que dividem aí o denominador de U, mas são distintos de SJ. E, por fim, seja esse Xi e esse Psi aqui, respectivamente, o caractere multiplicativo e um caractere aditivo não trivial, então a gente vai ter as seguintes sentenças aqui, ó. São duas coisas. Primeiro, que se o V de X não é dessa forma, um R de X elevado à ordem aqui desse Xi em FQ de X, né? Ah, não, em F mesmo. Onde esse F aqui é o fecho do FQN, então a gente tem essa desigualdade aqui. Tá? E depois, uma outra propriedade é que se o U de X não é dessa forma, RQ de X que é a N menos RX em F de X, né? Então a gente tem essa outra desigualdade aqui. Então essas duas desigualdades a gente vai usar a gente usa no nosso teorema principal para a gente ter certas conclusões que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Aí, bom, agora se o Q for um PAK, sejam E1 e E2 divisores do QAN-1 e seja G um divisor de XAN-1. Então, dado o F aqui, né? Lembrando o que é um F aqui? Aquele F que é um quociente, né, uma função racional lá, um F1 sobre F2, onde o grau do F1 é menor ou igual a F2, M1, perdão, o grau do F2 é menor ou igual a M2,
o MDC deles é 1 e tem um G mônico, tal, que o GAN divide o produto desse F1 e F2, mas o GAN mais 1 não. Então, esses são os elementos do Y. Então, a gente vai denotar por NF, E1, E2G, o número de alfas aqui em FQN, tal que ele é E1 livre, F de alfa é E2 livre e alfa é G livre. Então, isso que significa esse NF, E1, E2G. E aí, bom, a gente pode tirar certas conclusões. Uma delas é que se alfa é primitivo, C e somente C, o alfa é QAN-1 livre. E o beta em FQN é normal sobre FQ, C e somente C, o beta é XAN-1 livre. Então a gente tem essas duas propriedadezinhas aí, tá? Relacionadas a elementos primitivos, normais, e aquelas definições de S livre e G livre. E, bom, a gente quer encontrar, né, com essas duas... tendo essas duas relações aí, a gente quer encontrar condições que nos assegure que NF de QN mais 1, QN-1, QN-1, XN-1 é maior que 0 para todo o F aqui. Tá? Por quê? Né? O que significa aqui? Se para todo o F a gente tem isso maior ou igual a 0, então a gente vai ter, né, elementos que são aqui, que satisfazem essas condições. Ele é Q-1 livre, então ele vai ser primitivo, né? O beta aqui vai ser normal, se esse XN-1, se o beta é XN-1 livre, que é o que está querendo aqui, no lugar do E2 seria no lugar do E2 é o QN, no lugar desse G, né, seria o que XN-1. Então, a gente vai querer encontrar em que condições esse NF QN-1, QN-1, XN-1 é positivo para qualquer F lá dentro desse Y. Tá? Então, é isso. E isso vai significar que o alfa, dado o alfa primitivo, lá a gente vai ter o F de alfa primitivo e alfa normal primitivo, né, perdão. O F de alfa também vai ser primitivo, tá? Bom, e aí, mais uma notaçãozinha aqui. Para L inteiro positivo aqui, a gente vai denotar por WL o número de divisores livres de quadrado distintos de L. E para um polinômio G aqui em FQ de X, a gente vai denotar por WQ de G o número de fatores mônicos também livres de quadrados de G em F Q de X. Tá? Então, esses dois números aí também são importantes aí para a gente. Bom, com isso tudo, a gente consegue esse teorema, que é um pouco mais geral, né, do que o que a gente estava procurando. Depois a gente vai ter um corolário desse teorema, que é o que a gente estava querendo, né? Então, esse teorema fala o seguinte, olha lá, ó, que se sejam E1 e E2 divisores de QAN-1, e G aqui em FQN, um fator de XAN-1, né? Lembrando que depois a gente vai tomar, no corolário que eu citei, o E1 e o E2 como sendo o próprio QAN-1 e o G como sendo o próprio XAN-1. E seja F aqui no Y, de M1 e M2. Então, esse número aqui, NF de 1 e 2G, é maior do que esse outro número aqui, que depende aqui daquelas funções de Euler, né, daquele NG, desse W aqui que eu acabei de definir, né? Então, isso tudo, isso aqui acontece, né? Tá certo? E, bom, como consequência aqui dessa igualdade, se o QAN-2, o QAN sobre 2, for maior do que esse número aqui, M1 mais M2 mais 1, W
E1, W2, WQ de G, então a gente vai ter que o NF de E1, E2, G é maior que zero. No fundo, era isso que a gente estava querendo, né? Ver quando que esse cara aqui de cima, o NF de Q-1, Q-1, X a N-1 é maior que zero. É isso que a gente está interessado, né? Quando que ele é maior que zero? Então a gente tem esse resultado aqui, que é um pouco mais geral, né? Que dá aqui para o E1, E2 e G, quaisquer aí, divisores, né? Desse QAN-1 e XAN-1. Mas aí, esse corolário fala, a gente tomando aí o E1 e E2 como sendo QAN-1 e o G como sendo XAN-1. Então, se o QAN-2 for maior que esse valor aqui, né? Então, para cada F vai ter um alfa primitivo e normal sobre Q, tal que o F também é primitivo, é que a gente aplica o F normal. Então, a gente vai ter um par, né? Alfa, F de alfa, com alfa primitivo e normal, e F de alfa primitivo. Então, se o QAN sobre 2 for maior do que esse número, então vai acontecer o que a gente estava querendo, né? Então, essa seria a condição. Bom, aqui uma outra condição que fala esse lema, aqui pega L um divisor de QAN-1 e sejam aqui o conjunto P1, PR, conjunto dos primos que dividem o QAN-1, mas não dividem L. Seja também aqui o G um polinômio que divide o XAN-1, e esse P1, PS, aqui, polinômios em FQ de X, o conjunto de todos os mônicos que dividem o XN-1, mas não dividem G, e supõe que o delta, esse delta aqui, definido dessa forma, 1 menos 2 vezes somatório, menos esse outro somatório aqui, seja maior que zero. E seja esse delta maiúsculo, 2R mais S menos 1 sobre o delta minúsculo mais 2, aí se o QAN sobre 2 for maior que esse número aqui, que depende aqui desse WL, do WQG e desse delta maiúsculo, então para cada F, aqui nesse conjunto Y, vai ter novamente, né, vai existir um alfa primitivo e normal, tal que o F alfa também é primitivo. Então aqui é mais um resultado, né, que vai garantir a existência, né, desses pares. Bom, aí, só definindo aqui esse conjunto B, que a gente vai usar no próximo resultado, então, em termos positivos, a M1, M2, seja BP de M1, M2, o conjunto de pares QN, né, com Q potência de P, tal que para cada F, aqui nesse Y de QAN M1, M2, existe um elemento primitivo, normal sobre Q, com F primitivo. Então, vamos pegar esse BP como sendo o conjunto de todos esses pares aqui, QN, onde a gente vai ter, né, aqueles pares, um primitivo, um primitivo normal e o outro primitivo em FQN. Então, aí vamos pegar esse BM1M2 como uma união de todos eles, tá? Onde todos os primos aqui, de todos esses PM1M2. Essa proposição fala o seguinte: existe somente um número finito de pares QN, tal que Q é uma potência de primo, e esse par QQ não está aqui. Tá certo? Não está nessa união, ou seja, a gente não vai ter esses pares, né? Alfa, F de alfa, alfa normal primitivo, F de alfa primitivo. Então, também é um resultado interessante, né? E, bom, agora vai entrar na parte de exemplos. Então, aqui, eu vou falar sobre esse caso aqui, onde M1, M2 é 3, 2, né? O M1 é 3 e o M2 é 2, ou seja, a gente vai olhar para funções racionais, F1 sobre F2, onde o grau de F1 é menor ou igual a 3 e o grau de F2 é menor ou igual a 2.
Então, uma primeira proposição aqui, né? Olhando para esse caso especificamente, que seja aqui uma potência de primo, n maior ou igual a 3, um natural, temos que esse par aqui, que é n, está no B32, para o Q maior ou igual a esse 3,74 vezes 10 a nona. Então, tá certo que é um valor bem grande, né? Mas a gente garante, né, que se o Q for maior que isso, e o N for 3, a gente tem que esse par QN está lá. A gente vai ter aqueles pares, né? Primitivo normal, normal. Também, se Q for maior que 3,91 vezes 10 a sétima e o N for 4, também, se o Q for maior que 2,5 vezes 10 a sexta e o N 5, e se o Q for maior ou igual a 23 agora e o N maior ou igual a 6. Então, para esses casos aí, a gente tem que esse par QN está lá nesse conjunto B, né? E se o Q é o potente de um primo, então esse par aqui, Q3, está nesse conjunto, exceto para esses valores aqui de Q, tá? Então, aqui, vocês observam, gente, aqui, a conclusão aqui era o Q maior ou igual a 3,74 vezes 10 a nona. Estaria, né? Agora, ele vai estar aqui, exceto para esses valores de Q aqui. Né? Observa aqui que é quando o N é 3, né? Tá? Então, exceto para esses valores de Q, vai estar naquele conjunto B, né? Bom, também aí para o N igual a 4 agora, esse par Q4 vai estar aqui no conjunto B, exceto para esses outros valores aqui de Q. E para o Q, e para esse par aqui, Q5, a gente vai ter que ele vai estar no conjunto B, exceto para esses valores aqui de Q. Tá? Bom, alguns resultados mais, agora a gente vai fixar aqui o Q, né? E vamos... O N aqui a gente vai deixar livre, variar, né? O N. Então, esse par aqui, 2N, vai estar aqui nesse B2, agora especificamente aqui para o P igual a 2, né? Porque o Q é 2, né? Tá? Para todo N maior ou igual a 25, e para N nesse conjunto aqui, né? Para os menores do que 25. Aqui para Q igual a 3 e N maior ou igual a 3, esse par vai estar aqui nesse B332 para todo N maior ou igual a 17, e N nesse conjunto aqui. E aqui para o Q igual a 4, né? No caso aqui o P é 2, por isso que aqui é B2, e N maior ou igual a 3, a gente tem que esse par 4N está aqui para todo N maior ou igual a 13 e N igual a 11. Então, assim, aqui foram exemplos numéricos, mais esse aqui agora o caso, outro resultado, o caso Q igual a 5, e o N maior ou igual a 3, então esse par aqui 5N vai estar para todo N maior ou igual a 13, e N nesse conjunto. E se o Q está nesse conjunto aqui de potências de primo, né? 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, e o N maior ou igual a 3, a gente tem que o QN está no B32, exceto para esses pares aqui. Né? Então aqui seria Q7N3, 7,4, 7,5 e assim por diante. Tá? Bom, aí como de forma resumida, né, essas proposições, esses resultados que eu falei anteriormente, estão todos enquadrados aqui nesse teorema, que diz que se Q é uma potência de primo e N maior ou igual a 3, a gente tem que o QN está nesse B de 3,2, exceto para esses valores aqui de N e Q. Tá certo? Então, aqui se fosse um resumo, né, dos resultados. Bom? Bom, é isso. Aqui são as principais referências aí que eu falei durante o trabalho, né? E esse pré-print, né, que eu baseei essa apresentação, tá lá no archive com
o título é o mesmo da apresentação, tá? Então, quem tiver interesse pode buscar lá, tá certo? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela palestra. Eu queria saber se no público tem algum comentário, alguma dúvida. Eu tenho uma pergunta, Guilherme. Por que vocês procuraram solamente que a imagem seja primitivo? E por que não procuraram que seja primitivo e normal também a imagem? Pode ser uma... É porque, assim, o artigo que a gente pensou em generalizar trabalhava sobre isso, né? Um era primitivo, o elemento alfa lá, primitivo e normal, e a imagem primitiva. Mas eu acho que é uma coisa que poderia se pensar, né? Porque tem trabalhos... O Vitor até acho que pode falar até melhor do que eu, mas tem trabalhos nessa parte de ser primitivo normal. Não é, Vitor? A gente chegou a separar um ou outro artigo desse que falava de primitivo normal, não era? Sim. Bom, tem alguns, mas não do mesmo jeito que a gente está fazendo. Se a gente tem, por exemplo, o tipo de polinômios e avança para o passo normal também na imagem, é só um pulinho a mais. Né? Está aí pertinho. Porque são as mesmas técnicas, é tudo praticamente a mesma coisa. Exato. Mas foi por isso, porque esse que a gente generalizou era primitivo normal, primitivo, né? Entendi. Não, beleza. Então... Obrigado, Josimar. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Cícero, pode falar? Não. Então tá bom. Eu ia falar que isso aí, né? Quer dizer, a gente não fez também porque aí tem chance de publicar mais um, né? Ah, tá. E tem alguma relevância que essas funções sejam de tipo racional? Seriam de tipo quê? Racional, né? Você tem funções racionais sobre o trabalho que é racional. E fosse de outro tipo, sei lá. Isso aí foi porque aconteceu, digamos assim, naturalmente, porque tem aquela coisa, né? O elemento é primitivo, o inverso também é primitivo, começou por aí, era 1 sobre x, então começou com esse tipo de coisa. Depois somas, entendeu? Quocientes de grau 1. Naturalmente foi evoluindo para esse negócio de quociente. Não foi começou assim. Uma série de artigos, eu não sei se nesse artigo ou naquele outro, né? Que a gente fez acho que foi no outro que já está aceito. Tem um outro artigo lá no Archive com os mesmos 4 autores. Nesse outro artigo tem um histórico disso aí, no início. Aí nesse histórico você vê como chegou nessa questão de quociente. Não começou assim, mas foi evoluindo para isso. Até assim, isso aí é um pulo grande, né? Porque a gente já colocou M1, M2. Sei, se não me engano, estava 2,2 para lá no primitivo. Primitivo era 2,2, se não me engano. Fazendo 2, grau 2. grauzinhos específicos. Isso, exato. Ok, muito obrigado pelo comentário. Mais algum comentário? Não, Paulo? Não, acho que se fosse comentar alguma coisinha, é só no último teorema que o Guilherme colocou, que tem só um detalhezinho importante, ele não acabou ressaltando nesse momento, que quando ele escreve assim, a gente tem os caras, exceto esses valores, e embaixo ele coloca, e também temos que esses 2 numerozinhos aqui não estão lá. No exceto, tem alguns casos que são inconclusivos, tá? Não é que a gente viu que eles não estão, que tem alguns que às vezes não conseguiu. Mas a linha de baixo que fala assim, esses caras não estão, é porque tem contra-exemplo.
Acho que é só uma coisinha assim a se ressaltar. Isso, assim, esses aqui, tem casos aqui, que, né, aqui, né, João Paulo, por exemplo, né, nesse último, tem pares que não é que eles não estão, né? A gente não garante se eles estão ou não. Né? Uhum. Isso. Deixa eu E também perguntar, ressaltar esse teorema, eu vi esse muitas teorema coisas sobre 3,2, não? Vocês tomaram tomou valores específicos aí, 3,2, mas se eu posso tomar 7,5 e com os resultados que vocês tiveram, é fácil ter um teorema equivalente ou tem que fazer muita conta É fácil. com os resultados que tem aí? É? É fácil, tem que fazer muita conta. Mas aí usa programas. Usa, né? Usou o Sage, por exemplo. Não. Bom, eu não lembro de ter visto. Não tem M1 e M2 não tem relação entre eles, nada. Um menor que o outro, não sei. Não tem. Não tem necessidade assim, de você considerar muito por causa do inverso. O Guilherme falou no começo. Se você pegar M1 maior que M2, depois você consegue ao contrário também. M1 maior igual que M2. Na verdade, eu acho que isso funciona porque esse artigo a gente trabalha com imagem só primitiva, né? Porque eu acho que se a imagem for primitiva e normal, aí pode... Exato. Porque no caso, se você pega o 3,2 e 2,3, se o cara for primitivo pro 3,2, pro 2,3 vai ser também, por causa do inverso. Exato. Agora, se a imagem for normal, aí pode ter um probleminha. Aí não dá para você considerar que são iguais. Igual lá no início, acho que eu comentei, tinha isso. Se alfa é normal, o inverso de alfa... se alfa é primitivo, o inverso de alfa é primitivo. Sim. Pro normal, teve um cara que fez um estudo para ver quais funcionavam e quais não. Normal isso já não ocorre, assim, em geral, né? Ok. Muito obrigado pelas intervenções, né? Isso esclarece também em alguns outros pontos, né? Então, se todo mundo, se não tiver mais comentários, acho que podemos agradecer ao Guilherme novamente, né? Lembrar que estará no canal do YouTube. Se inscreva no canal, deixa né? o like, Cícero, a intervenção do Cícero Cícero no canal, agora. dá um like, como é que é? Se inscreve lá, deixa o like, ativa o sininho, deixa a notificação, põe o joinha. Isso aí. Agora vai estar lá, né, Vitor? Sim. Então, mais tarde eu vou baixar o vídeo e vou colocar lá no YouTube. Então, quem quiser depois falar para alguém, né? Sim. Já está com 7M inscritos, 7M. É 7 matemática. Né? 7 matemática. Mas legal, gente. Obrigado aí. Muito obrigado por tudo. Sim. Tchau, A do Panar é às 4h30? 3h30, né? E obrigado, Guilherme, pela palestra. 3h30 ou 4h30? Parece que é 3h30, né, Vitor? 4h30. 3h30 Mato Grosso, 4h30 Brasília. Aqui. 4h30 Brasília. Isso. E o link está lá no grupo? É da página do 2BM. Manda de novo, Vitor, no grupo. Pode mandar no grupo? Por favor. Tá bom. Vou mandar. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau. Obrigado.